Epidemias em Santos. Santos é uma cidade litorânea do estado brasileiro de São Paulo, com uma população de aproximadamente 500 mil de pessoas e uma atividade financeira fortemente voltada ao comércio portuário e ao turismo. No entanto, esta cidade correu o risco de se tornar uma cidade fantasma por causa de pandemias que quase dizimaram sua população há cerca de 100 anos atrás. Os canais de Santos foram criados para acabar com pandemias que ocorreram entre 1890 e 1910. Quase que 7.000 pessoas, metade da população santista na época de 1900, vieram a morrer por causa destas pandemias. A primeira foi a peste negra, conhecida como peste bubônica ou pneumônica, causada pelas pulgas que continham a bactéria Yersinia pestis. As pulgas, ao se alimentar do sangue dos seus hospedeiros, infectavam com essa bactéria e entre 1 a 7 dias após esse contágio, começam-se a manifestar sintomas semelhantes aos da gripe, incluindo febre, dores de cabeça e vômitos. Nosso sistema de defesa é formado por gânglios linfáticos, que são pequenos filtros contra substâncias perigosas. Porém, os gânglios mais próximos do local onde a bactéria penetrou na pele podem encontrar-se inchados e doloridos, formando os bulbos, de onde vem o nome bubônica. Mas, em alguns casos, esses gânglios inflamados podem abrir-se e, a partir daí, a peste pode ser transmitida de humano para humano pelas secreções do corpo e pelo ar. Se essas bactérias se alojarem nos pulmões, podem se apresentar como a forma mais grave da doença, por isso também a chamamos de peste pneumônica, e com ela a contaminação pode ser de pessoa para pessoa pela via respiratória. Até hoje existem casos de peste bubônica em diversas regiões do mundo, matando milhares todo ano, mas é muito menos agressiva como foi no século XV, que matou mais da metade da população mundial. Mesmo assim, exige nossa atenção e cuidados para que essa não se torne novamente um grande problema de saúde mundial. Aqui em Santos, no começo do século XIX, chegou junto com a peste negra a nossa conhecida malária, que na época era conhecida como impaludismo. É uma doença contagiosa causada por um protozoário parasita, o Plasmodium, sendo transmitido por um mosquito das regiões quentes e pantanosas, o Anófele, também conhecido como mosquito prego. A malária é mais comum na região norte do país, porém as condições sanitárias de Santos na época e o forte calor favoreceram a contaminação por este protozoário do mosquito prego. Veja esse vídeo do Ministério da Saúde, como ocorre a transmissão e o tratamento da malária no nosso país. A malária é uma doença infecciosa transmitida por mosquitos, que no Brasil preocupa especialmente os estados do norte na região amazônica. A doença tem tratamento, mas se não for diagnosticada e tratada, pode até matar. Por isso, atenção aos sintomas: febre alta que vai e vem durante alguns dias, calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça que desaparece e volta por várias vezes. Além disso, algumas pessoas também sentem enjoo, vômitos, cansaço e falta de apetite. A transmissão da malária acontece apenas pelo mosquito, ou seja, uma pessoa não é capaz de transmitir a doença para outra pessoa. As picadas do mosquito acontecem geralmente ao entardecer e ao amanhecer.
O diagnóstico da malária é feito por meio de exames de sangue ou teste rápido. Se confirmada a doença, o paciente recebe medicação oferecida pelo SUS, que deve ser usada até o fim do tratamento, mesmo com o desaparecimento dos sintomas. Casos graves ficam em observação no hospital. O tratamento depende da idade do paciente, de gravidez ou problemas de saúde. Não existe vacina contra a malária. Para se prevenir, é recomendado usar mosquiteiros e repelentes, usar roupas que protejam pernas e braços, usar telas em portas e janelas. Para saber mais sobre a doença, acesse saude.gov.br/malária. A febre tifoide foi outra grande doença infectocontagiosa do início do século passado. É causado pela bactéria Salmonella enterica typhi, que pode ser transmitida pelo consumo de água e alimentos contaminados ou até mesmo pelo contato direto em razão da presença de bacilos eliminados nas fezes e urina de humanos contaminados. Embora haja casos registrados no mundo todo, a enfermidade é comum nos locais em que as condições sanitárias e de higiene inexistem ou são inadequadas, como era o caso de Santos antes do trabalho sanitário que fizeram na cidade. A transmissão da febre tifoide afeta mais ao fígado, o baço, a vesícula, a medula óssea e todo o intestino. E o tratamento é apenas com antibióticos ou mesmo tratamento sanitário. A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus cujo reservatório natural são os primatas não humanos, que habitam as florestas tropicais. Estudos demonstraram que esse vírus surgiu na África há cerca de 3.000 anos e chegou no Brasil nos navios que traziam escravos para trabalhar nas minas e na lavoura. O resultado desse encontro do vírus da febre amarela com os mosquitos urbanos trouxe trágicas consequências para a saúde da população. E existem dois tipos de febre amarela, a silvestre e a urbana. A silvestre acomete os macacos. Eles funcionam como hospedeiros do vírus, que é transmitido pela picada dos mosquitos a outros macacos, ou até mesmo seres humanos que não estão vacinados e penetram em seu ambiente natural. De hábitos diurnos, esses insetos vivem em áreas de mata e cerrados, principalmente nas copas das árvores ou perto do solo. Uma vez infectados, tornam-se vetores do vírus para sempre. Por isso, a morte de primatas nas imediações das cidades representa um dos sinais de que o vírus da doença está circulando na determinada região. A forma urbana da febre amarela é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue, a chikungunya e a zika. Ele vive nos arredores das casas, em depósitos de água parada e ataca principalmente no começo da manhã e no final da tarde. Os macacos não estão envolvidos nesse tipo de transmissão. Ela ocorre quando o mosquito pica uma pessoa doente e depois ataca uma pessoa saudável que não foi vacinada. Vale ressaltar que, embora os mosquitos envolvidos na transmissão da febre amarela sejam diferentes nos dois casos, os vírus e as manifestações clínicas da doença são absolutamente idênticos. Agora vamos ver como a cidade de Santos enfrentou essas doenças no início do século passado. O Porto de Santos tem uma intensa movimentação há muitas décadas. Esse é o maior porto da América Latina e no início do século passado tinha uma movimentação muito acima do normal devido à grande exportação de café e à entrada de imigrantes que vinham para trabalhar nas fazendas, pois com o fim da escravidão decretada pela Lei Áurea em 1889, possibilitou que muitos europeus e japoneses viessem em busca de trabalho. Os moradores de Santos já sofreram com diversas pandemias, mas a pior devastação ocorreu no começo do século XX, quando tivemos quase 100.000 imigrantes italianos e japoneses que passaram pelo Porto de Santos
Era muita gente vinda de todas as partes do mundo e trazendo qualquer tipo de doença. Os navios que traziam esses estrangeiros também estavam cheios de ratos e morcegos, que continham pulgas, e nestas haviam bactérias que trariam a peste negra. Em seguida veio a malária, a febre tifoide e a disenteria, mas a gota d'água foi a grande crise da febre amarela. Ao todo foram 6.683 mortes, que, como eu disse, era metade da população desta cidade. Aliado ao forte crescimento do porto, havia uma necessidade enorme de crescimento da área urbana, pois a população estava aumentando e muitos foram obrigados a morar em palafitas, onde as condições de saúde e higiene são extremamente precárias. A cidade também teve que atender aos interesses dos novos empreendimentos trazidos pelo progresso a São Paulo, como certos hotéis de luxo, como o Balneário Internacional, por exemplo. E o porto mais organizado, construído em 1892 pela empresa Companhia Docas de Santos. Nesta época, havia um político muito famoso por ser o poeta do mar. O nome dele era Vicente de Carvalho e tem até uma estátua em sua homenagem no Canal 3, em Santos. Apesar de ter sido um dos maiores poetas da língua portuguesa, foi um político muito preocupado com a saúde desta região. Ele criou a Comissão de Defesa Sanitária de Santos, contratando o engenheiro sanitarista Francisco Saturnino de Brito e o engenheiro civil Miguel Presgrave, que inicialmente projetaram um sistema de coleta de esgoto, livrando assim as ruas dos terríveis fossas de esgoto ao céu aberto. A comissão então desenvolve um trabalho definitivo, que começa a ser implantado em 1905, e o contrato é ampliado para os sistemas de drenagem e de escoamento de águas fluviais e pluviais, por meio de canais e galerias, eliminando de vez os problemas da cidade. Se você gostou, siga o nosso canal, ative o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e tchau!